Você já ficou na dúvida se você ou seu paciente precisa de um cinto na cadeira de rodas? As cadeiras geralmente não vêm com cinto de fábrica, é um opcional. Mas será que eles são importantes? Você pode ter uma cadeira e pensar, puxa, eu acho que eu não preciso não, eu tenho um cinto aqui, mas eu nem uso. Ou então, eu vejo um cinto no meu colega ou em alguém que eu conheço e falo, puxa, será que eu não preciso de um daqueles? Será que um daqueles não seria bom para mim, para o meu posicionamento? Então, essa dúvida é frequente e a gente tem que entender como é que funciona essa história de cinto na cadeira. Porque, na verdade, se eu vou escolher um cinto para configurar a minha cadeira, esse cinto vai custar, ele tem um preço e vai acrescer, ele vai aumentar o preço final da minha cadeira. Então, é muito bom que a gente saiba muito bem o que a gente está falando, ou na realidade comprando, não é? Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nesse vídeo a gente vai ver quais os cintos mais usados e quando eles são realmente necessários. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre os cintos nas cadeiras de rodas. Vem comigo. Nesse vídeo, nós vamos abordar então a questão dos cintos mais usados nas cadeiras de rodas. Esses elementos, os cintos de cadeira de rodas, eles devem ser usados com muito critério, não é? Porque o excesso ou a falta podem fazer mal para a pessoa que está sentada na cadeira de rodas. Né? Tanto o excesso pode ser prejudicial, como a falta deles. Por isso a gente precisa entender um pouquinho mais e como escolher, como indicar esse tipo de elemento da cadeira de rodas, de componente. A princípio, a gente pode pensar em três tipos de cintos: os de contenção, os de segurança e os de posicionamento. Logicamente, todos eles têm um pouco de cada característica, né? Geralmente, uma é principal, né, em cada caso. Por exemplo, um cinto pélvico, né, aquele que vai aqui na pelve, no quadril da pessoa. Ele pode ser visto como um item de segurança, em alguns casos, mas também ele pode ser visto como um cinto de posicionamento em outros casos. Os de contenção têm uma indicação muito pontual, somente para alguns momentos específicos. Por exemplo, um cinto em 8 para contenção dos membros superiores durante o deslocamento da pessoa é para aquelas pessoas que têm aqueles movimentos atetoides ou distônicos, justamente para prevenir acidentes. Às vezes, ao passar por uma porta, né, tá junto com algumas pessoas, andando no meio de pessoas, isso pode causar algum acidente, algum desconforto. Então, ele é usado pontualmente nesse caso. Né? Ou o peitoral, por exemplo, né? Um cinto também que pode prevenir uma queda abrupta do tronco quando está deslocando, quando está dentro de uma condução, de um veículo. Né? E já os de posicionamento têm o seu uso mais permanente, tá? Como, por exemplo, uma faixa torácica, que vai servir como aquele guia, né, proprioceptivo para o tronco do paciente, aquele paciente que já tem um certo grau de controle, mas ainda precisa desse estímulo, né, para se manter naquela posição. Então, esse é um cinto que vai ser usado mais permanentemente. Os de segurança, né, como o próprio nome já diz, eles são usados nos casos em que tem algum risco de perigo para a pessoa que usa a cadeira. O principal deles é o cinto pélvico. E, para mim, eles são de uso obrigatório. No nosso serviço, a gente conseguiu instituir que nenhuma cadeira saia sem um cinto pélvico de segurança. Então, a gente adapta todas as cadeiras que chegam minimamente com um cinto pélvico. Isso para a gente é muito importante. Bom, a gente viu então que nós temos três tipos principais de cintos usados nas cadeiras de rodas: os de contenção, os de segurança e os de posicionamento. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os cintos de contenção. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre a faixa em 8. Geralmente, essa faixa, como eu disse, ela é usada em pacientes que tenham aquele movimento involuntário de membro superior e que possa causar algum acidente. Então, esse tipo de cinto, ele é feito geralmente com gorgurão, né? Forma como está aí
na foto, né? Pode ser um gorgurão, geralmente a gente faz acolchoado para que não machuque. E o gorgurão por quê? Porque se você faz com um tecido mais mole, ele acaba se amassando, né? E acaba ficando muito fininho e acaba machucando. Então, para não machucar, a gente usa esse tecido mais grosso, que é o gorgurão, mas a gente coloca então uma proteção para que não machuque o braço, porque a pessoa vai estar fazendo o movimento, né? Ela vai estar tentando, com aquele movimento involuntário, ela vai fazer pressão sobre aquela faixa. Então, para que não machuque, a gente faz então o acolchoamento. Geralmente fechado em velcro, porque fica mais fácil de tirar e colocar, já que ele não é para um uso permanente. Então vamos pensar, quando é que eu uso essa faixa em 8? A mãe tá lá com a faixa de 8 em 8 na bolsa, né? Ou pendurada, às vezes elas usam pendurada assim na bengala, na haste da cadeira. Muito bem. Tô indo ali com meu filho, ele vai e faz o movimento que quiser. Mas eu vejo que num determinado momento eu vou passar por algum lugar onde ele pode enroscar o seu braço em alguma coisa, não é? Eu então acomodo essa faixa, né? Como você tá vendo aí na foto, e dessa forma o braço não vai abrir. Bom, passou ali aquele momento, pode ser o momento de um deslocamento dentro do ônibus, ou pode ser no momento que ela está andando pela rua e entre pessoas, ou no momento que está passando, vai entrar em algum lugar, em alguma porta, na terapia, alguma coisa assim. Então, passou esse momento, tirou. Então, por isso que ele tem que ser uma coisa fácil de tirar e pôr, né? O velcro é a melhor solução que a gente encontra nesse caso. Ele segura bem, né? E do jeito que ela é confeccionada, não tem perigo de se soltar. E a mãe pode tirar e pôr com bastante facilidade. Outro cinto de contenção que a gente faz de vez em quando é o das pernas, quase que pelo mesmo motivo. Eu chamo de faixa tibial. Por quê? Porque não é muito parecido com aquela faixa de panturrilha, é na mesma região, não é? A gente que se coloca aquela faixa de panturrilha para a perna não cair para trás, né? Para dentro do pedal da cadeira. Às vezes essas pessoas, existem pessoas que vão fazer o movimento contrário, elas vão esticar a perna, elas vão elevar aquele pé, né? Estender o seu joelho e com isso dificultar tanto o deslocamento como o toque, às vezes, da cadeira, né? Às vezes a pessoa tem condição de tocar um tetraespástico, né, leve, que ele consiga tocar a cadeira, porém entra aquele padrão extensor nos membros inferiores e fica tudo mais difícil. Então, para facilitar esta questão, né, isso que acontece, o que a gente faz? A gente coloca essa faixa, então ela circunda a perna da pessoa, não é? Na região média ali na panturrilha, e vai conter ali aqueles membros neste determinado momento, né? Ou que ele esteja tocando, ou que do mesmo modo como a faixa em 8, ele precise passar em alguns lugares, tá dentro de um veículo, de uma condução, e o fato de estender a perna vai causar algum problema, além do constrangimento. Vocês lembram sempre, gente, que aqui no projeto a gente fala e a gente acredita em mobilidade integral. Então, nunca uma indicação nossa acaba sendo simplesmente pelo fato físico ou fisiopatológico, o que seja. Tem sempre o fator, né, social, o fator emocional da pessoa. Então, com isso eu estou falando por quê? Porque quando a pessoa já é maior e tem esses movimentos distônicos, né, o que acontece? Causa constrangimento para ela, né? Ela dá um pontapé numa pessoa quando ela está tentando tocar a sua cadeira, causa um constrangimento, não é? Ela não conseguir controlar aquilo, muitas vezes causa constrangimento. Eu me lembro de uma paciente minha que uma PC tetraespástica que ganhou marcha aos 7 anos de idade, se tornou bastante autônoma, bastante independente, muito inteligente. A mãe dela era uma pessoa muito imbuída da sua inclusão, de adaptações às coisas, de ir atrás de escola, naquela época em que a inclusão ainda não era uma realidade. Bom, essa menina, ela ficou comigo bastante tempo, ela já tinha marcha, ela subia escada, descia escada, fazia, acontecia. Bom,
Eu cheguei uma hora, né, eu ia acabar, tendo que dispensá-la, né, por um tempo, e eu tive uma conversa com ela, falei: "O que que te incomoda?", né. Nós estamos terminando a nossa ação por esse momento, né, até aqui, então o que que tá te incomodando mais? E ela, uma adolescente, ela me explicou: "É isso que meu braço faz", né, ela tinha uma distonia no braço só, e ela falava: "É isso que meu braço faz e eu não consigo controlar". Nós focamos naquilo, né, no controle do braço, usando um pouco de eutonia, de conscientização corporal, e fomos nas últimas sessões focando naquilo até que ela se sentiu satisfeita e a gente então a liberou por uma alta programada. Para vocês verem, gente, que não é só a questão do acidente, de causar um acidente, de causar tal. O constrangimento também é um fator que a gente tem que estar de olho, que a gente tem que levar em consideração, ok? Então, faixa tibial, faixa, o cinto, a faixa em 8, não é? Para os braços e a faixa tibial para as pernas, são muito importantes até por conta disso, tá? Outro cinto de contenção, a faixa coxal. Né? Então, isso a gente usa mais em criança, não é? Que elas tendem quando elas tendem a se movimentar de uma forma perigosa durante o deslocamento da cadeira. Então, eu contenho um pouco mais essa criança, ela já está ali com cinto pélvico, então eu coloco também essa faixa na coxa, por quê? Porque não é um caso de simplesmente de uma extensão da perna, né? Uma extensão do joelho, mas sim de um movimento todo, né? Que a criança faz e que acaba saindo. Muitos fazem o quê? Eles cruzam a perna em 4, né? Em cima do joelho. E isso às vezes pode machucá-lo na hora que está fazendo, se ele está numa situação mais difícil de um deslocamento. Então, para facilitar a mãe, para facilitar o deslocamento, a gente usa também essa faixa coxal. Como você está vendo aí na foto, né? Essa faixa fica ali na região da coxa, para justamente estar num posicionamento mais proximal, que é assim a gente diminui o braço de alavanca ali na coxa e então faz com que ele possa, mesmo que ele tente fazer esse movimento, essa força que ele fizer não é tão grande e não vai ser refletida de uma forma muito intensa no quadril. Porque sempre que você contém, a gente não pode esquecer disso, sempre que a gente tem a contenção no membro inferior, a gente tem que pensar que vai ter uma resposta ali no quadril. Né? Se você está fazendo uma força numa ponta onde você conteve, essa força ela é deslocada para o ponto mais próximo que pode ser deslocado. Então, na verdade, vai para onde? Para o quadril. Então, e esse cuidado a gente sempre tem que ter. Por isso que eu falo, contenção é só pontual, é momentâneo, não pode esquecer a faixa lá. Tem que ser muito bem orientado, né, o responsável, o cuidador, para não deixar essa pessoa com essa faixa, com essas contenções, para sempre, permanentemente, certo? Por conta dessa questão. Então, a gente usa numa questão custo-benefício. O quanto ela vai salvaguardar a integridade física da pessoa, mas, em contrapartida, eu tenho que ver que ela não prejudique essa pessoa, certo? Então, por isso, cinto de contenção só pontualmente, com tempo marcado e retirada imediata. Agora, falando um pouquinho de cinto de posicionamento. Nós falamos um pouco de cinto de contenção, cinto de posicionamento é o próximo e depois temos os cintos de segurança. O cinto de posicionamento, ele é usado para posicionar, como o próprio nome já diz, posicionar então essa pessoa de uma forma melhor na cadeira. Em geral, a gente tem 2 tipos que a gente usa mais, que são o cinto tipo peitoral, tipo camiseta, e um formato mais recortado, que é o tipo borboleta. Por que esse borboleta? O borboleta ele foi criado por conta das crianças que iam crescendo, as crianças do sexo feminino, então elas iam crescendo, iam criando mamas e continuando com aquele cinto camiseta, as mamas eram muito oprimidas, muito apertadas naquele cinto. E isso não faz bem. Então o que acontece? Pensaram numa solução, um cinto mais recortado, mas que mantivesse a mesma tensão e a mesma condição de posicionamento.
né? Então se formou esse, conforme vocês veem na foto, o cinto tipo camiseta. Hoje eu confesso que eu tenho mudado um pouco até, em alguns casos, usando o cinto camiseta para meninos, para homens. Por quê? Por conta do nosso clima, né? O clima tropical, as nossas cidades são bastante quentes, o nosso verão tem uma temperatura muito alta e não fica nada confortável, né? Aquela camiseta, geralmente é feita de um material impermeável para facilitar, né? A limpeza, mas aquela sensação de calor, né, não é agradável. Então, pensando que os 4 pontos do o cinto borboleta fazem a mesma função do outro cinto, quer dizer, eles contêm através do externo, né, seguindo a linha aqui dos acrômios e seguindo as últimas costelas. Então, ali ele contém ancorado na parte óssea. E é tudo que se precisa. Então, realmente, não se precisa uma coisa tão grande e tão extensa no corpo da criança ou do adolescente, ou mesmo do adulto, às vezes, né? Mas por que a gente acaba tendo que chegar nessa solução? Porque muitos adultos acabam tendo que continuar a usar por conta do incontrole do tronco, né? Muitos adultos não adquirem, não readquirem o controle do tronco. Então eles têm que ser posicionados, com o ombro certinho, né? Então só mesmo com um cinto 4 pontos como esse. Mas a gente pode, por que não, né, mudar um pouco esse paradigma e passar a usar o cinto camiseta também para homens, certo? Bom, tem uma coisa importante com relação ao cinto 4 pontos, né, que são esses cintos peitorais, que pelo fato deles ancorarem aqui no ombro, né, e manterem o ombro aqui para trás, o que acontece? Se essa pessoa, essa criança, tem alguma condição de tocar a sua cadeira, né, alguma condição de autonomia, pode ser que este cinto atrapalhe. Então, aí o terapeuta ou a pessoa vai ter que avaliar direitinho, né, a questão do posturamento e a questão da autonomia. Então, é uma questão de se pensar qual é a prioridade em cada caso, não é? É muito importante. Voltando a falar da mobilidade integral, né? No caso, o que a gente pensa, o que a gente tem que pensar, o quanto vai melhorar a qualidade de vida do meu paciente, ele tocar sua própria cadeira, ele ter uma autonomia na hora e uma independência na hora de fazer as coisas, né? Ou ele ficar muito bonitinho, a coluna lá atrás e tal. Será que não tem um meio termo nisso? Então é uma coisa a se pensar, tá? Mas esses cintos peitorais existem, eles são indicados, certo? Outro cinto de posicionamento é um que a gente usa em casos de paciente ativo, né, que tem um certo controle do tronco, são as faixas peitorais, né? Aí você vai ver em fotos 2 tipos de faixas peitorais, né? Uma mais industrial, né? E a outra num trabalho mais artesanal, com gorgurões e tal. As duas fazem um efeito ótimo e qual é a ideia, né? É justamente segurar esse tórax, né? Para que essa pessoa tenha condição de tocar a sua cadeira de rodas. Mais antigamente, para a gente colocar uma faixa, para a gente colocar qualquer coisa, precisava se fazer uma base rígida atrás da cadeira, então uma base rígida estofada, e aí ancorava nesta base rígida os cintos, o que você precisasse. No caso da faixa torácica, é o tipo de cinto que não precisa fazer isso, tá? Você pode conseguir colocar essa faixa, ancorar essa faixa nas laterais, nos apoios, nas hastes metálicas laterais da cadeira. Dá para você colocar. E dá para você colocar também, se você colocar 2 apoios de tronco, que também dá para colocar nas hastes laterais da cadeira, dá para você, então, fazer a faixa aqui na frente também, né? Tudo isso visando o quê, gente? Visando diminuir
o número de elementos que você coloca, visando diminuir o peso que você está colocando nessa cadeira, para que essa pessoa que tem pouca força, que está iniciando a sua reabilitação, ela consiga tocar a sua cadeira e assim ter a autonomia e a independência que lhe é necessária, né, para uma qualidade de vida melhor. Então, quando essas estruturas, esses elementos, eles são colocados, né, é pensando então nisso, no fato de uma pessoa ser ativa, porém não tem ainda o tronco, ou não tem ainda, ou não tem, não vai adquirir o tronco totalmente controlado, mas ela tem condição de tocar a sua cadeira, então essa faixa é o elemento que mais vai facilitar. Falando sobre vídeos, sobre cintos, a gente tem lá no nosso canal no YouTube um vídeo sobre a diferença entre cinto peitoral ou faixa torácica. Vai lá, aproveita, vai lá e se inscreve e curte os nossos vídeos e ajuda a gente a difundir o nosso conteúdo. Né? Esses canais de redes sociais e de vídeos, eles precisam, né, que as pessoas interajam para que eles entendam que aquele conteúdo é importante de alguma forma. Então, e com isso eles impulsionam, né? Eles abrem um pouco mais a possibilidade de impulsionamento para esse conteúdo ir mais longe um pouco. Então, se você está vendo esse vídeo, dá uma chegadinha lá no nosso canal, dá uma olhadinha, se inscreve, curte os nossos vídeos, compartilha, né, com quem você conhece, que assim você vai estar ajudando a difundir esse conteúdo que a gente está colocando aqui. E comenta aí no nosso vídeo, comente lá, dê sugestões sobre conteúdos que sejam importantes para você, que a gente aqui do Projeto Tecnoviver promete que vai pesquisar e vai trazer para você, tá bom? Então vai lá. Bem, como nós já dissemos, nós já falamos dos cintos de posicionamento, cinto peitoral, tipo camiseta e tipo borboleta, falamos da faixa torácica, e agora um outro cinto de posicionamento é o cinto pélvico. É aquele que eu falei no início desse vídeo, que pode ser também considerado um cinto de segurança e de posicionamento. Então, ele tem essas duas funções. Em geral, nas nossas cadeiras, nós conseguimos que todas elas saíssem lá do nosso serviço, fossem dispensadas, com no mínimo um cinto pélvico de segurança. E aquela história, como o cinto do carro, né? A gente entrega com o cinto, a gente estimula o uso, a gente explica, porém, o uso real vai depender da consciência da pessoa. Né? Já o cinto de posicionamento é outra questão. Esse cinto ele é usado para posicionar a pessoa na cadeira, então ele não pode, não tem essa opção de não usar, não é? E esses cintos, em geral, eles são posicionados na cadeira de uma forma em que eles vão ser ancorados na parte óssea da bacia, né? Ali bem na dobra, né, da articulação coxo-femoral. Então, o que acontece? Eu colocando esse cinto a 45 graus, ali bem na dobra da cadeira ali, né? Vai pegar nessa região da pessoa que é óssea, então eu posso deixar bem justinho, né? Não apertado, mas justo, porque não vai machucar, certo? E assim conter essa pessoa, então, nessa posição mais adequada. Sobre o uso desse cinto, em contrapartida ao uso do cavalo de abdução, nós temos um vídeo também lá no YouTube, onde a gente explica essa dúvida que o pessoal tem sobre esse uso. Muita gente, profissionais inclusive, me dizem que o cavalo de abdução, que é aquela estrutura ali no meio da perna da pessoa, na altura do joelho ali, é para conter a pessoa na cadeira. Quando não, quem contém a pessoa na cadeira é o cinto pélvico, contém lá atrás, né? Porque se a pessoa se soltar e chegar a bater ali no cavalo de abdução, o que ela está batendo ali? A genitália dela. E não é nada interessante, é bastante desconfortável, né? Que a genitália esteja ali sendo oprimida, sendo pressionada. Então, não é para chegar ali. O cavalo de abdução é para abrir os joelhos. Com relação a isso, tem lá o videozinho, dá uma olhada, dá uma curtida lá pra gente, porque você vai entender com figuras que eu coloquei lá, como é que é a função do cavalo de abdução e do cinto pélvico. Então, o cinto pélvico, gente, é para conter a pessoa ali, né, posicionar, aliás, né, posicionar a pessoa ali naquela posição melhor para o caso dela, certo?
Então, geralmente, ela é colocada em 45 graus em relação ao assento da cadeira, certo? Agora, existe um outro recurso para que a pessoa não escorregue da cadeira, né? Que em casos mais difíceis a gente usa, que é o tipo de arcabouço, né? Que a gente está chamando agora, que é, é uma contenção isquiática. O que, que é isso? Os ossos isquiáticos, né? As alças, elas estão bem embaixo, bem onde a gente senta. São aqueles ossinhos onde a gente sente, se a gente sentar bem bonitinho, assim a gente sente os ossinhos. Muito bem, aqueles ossinhos que tem que ficar contidos, porque na verdade eles são muito instáveis, né? A nossa pelve, ela é muito instável. Então, se eu tenho uma pessoa com maior dificuldade, né, de se manter na posição mais adequada para ela na cadeira, são aquelas pessoas que escorregam na cadeira, né? Eu uso esse artifício. E que a gente também tem um vídeo lá sobre isso, sobre rolamento da pelve na cadeira de rodas, procura lá que você acha, explicando direitinho. Mas nesse caso, então, o cinto não é colocado em 45 graus, ele é colocado um pouco mais para baixo, a 60 graus, justamente para pegar aqui no início da coxa, aqui na parte proximal. Mas isso é uma coisa extra, não é? É uma coisa extra. O mais normal é a gente justamente colocar esse cinto de acordo com a articulação ali coxo-femoral, né? Então, cinto pélvico para o posicionamento, então, da pessoa na cadeira de rodas, certo? Os fechos, né? Pode ser velcro, pode ser fivela plástica, ou mesmo podem ser fechos automotivos, sabe aqueles mais pesados? A gente não coloca muito daquilo porque são meio pesados, apesar de eles serem práticos, né? O clique deles é mais importante, mais seguro até, mas eles são muito pesados, né? Então eles vão fazer um volume, um peso aqui na pessoa desnecessário, né? Com a fivela plástica ou o velcro, a gente tem tido normalmente uma boa solução, né? Não precisa muito mais que isso, mas pode se colocar sim o fecho automotivo, por que não? Então vai muito da aceitação da pessoa que vai usá-lo, né? Ou mesmo do próprio cuidador. Bom, e finalizando, no que se refere aos cintos e faixas mais utilizados, o importante é que a gente tenha bom senso e uma noção básica da fisiopatologia e da biomecânica do nosso paciente, para que esses recursos, então, venham realmente auxiliar no processo de reabilitação e de ganho de autonomia e independência. Como eu disse, eu apresentei aqui os elementos mais comuns. Existem outros? Lógico que existem. Podem existir ainda outros? Pode. Você pode inventar um cinto, né? Se você pesquisar, se você, para o seu paciente, você encontrar alguma coisa diferente, né? A solução que você encontrar, se ela estiver de acordo com isso que eu falei, do bom senso, da fisiopatologia, da biomecânica, né? Para auxiliar o seu paciente, nada impede que você use no seu paciente, né? E muitas vezes a gente tem ideias, a gente tem sacadas dos próprios cuidadores, dos próprios responsáveis, da própria pessoa, às vezes, né? Então, resta a gente pegar essa ideia e transformar ela numa coisa realmente segura e que vá realmente trazer um bem para aquela pessoa. Nunca esquecendo da mobilidade integral, que é a gente conseguir esse deslocamento, conseguir essa mobilidade, conseguir isso que a gente quer, né? Que a gente chama de mobilidade, mas de uma forma integral, né? Não pensando só no equipamento, mas sim no equipamento e a pessoa. E digo mais, a pessoa e o equipamento, né? A pessoa vem primeiro do que o equipamento. Então, e essa pessoa, ela é um ser que é social, que tem o seu lado emocional, tem o seu lado financeiro, tem o seu lado familiar. Então, tudo isso tem que estar na nossa cabeça, no nosso inconsciente até, para que a gente, na hora de fazer uma proposta, na hora de indicar alguma coisa, a gente consiga unir essas coisas para o bem da pessoa que está ali na cadeira de rodas, ok? Então, é isso que eu tinha para falar sobre isso. Aguardem o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre os acessórios, né, que a gente tem usado e que são muito necessários e possíveis na cadeira de rodas. Até lá!